Olha aqui, ó. Ontem a entrevista da Leila Pereira me pegou de surpresa. Eu nem sabia que ela ia dar uma entrevista. Claro que ontem estava pensando em outras coisas tal. Mas segundo ela própria falou, eu vi a entrevista inteira agora pela manhã. Ela falou: olha, diferente do Abel, que demora 24 horas para se recuperar, né, de um jogo, de uma derrota, de um momento, enfim. Eu demoro um pouquinho mais, mas estou aqui agora para a gente falar sobre esse momento delicado do Palmeiras. E ela se colocou à disposição da imprensa para dar uma longa entrevista e muito interessante, tá? E a primeira coisa que eu acho que a gente tem que a gente não, que eu tenho, aqui é a minha opinião, a primeira coisa que eu tenho que elogiar da Leila, e tem várias críticas e tem vários elogios no final dessa história, mas a primeira coisa é o fato dela ter dado a cara para bater. Não é todo mundo, e hoje a gente tem visto isso nos grandes clubes brasileiros, não é todo presidente de clube que senta numa mesa, abre o peito e fala assim, ó, pode mandar suas perguntas. Tô aqui para conversar com vocês o tempo que for, para tirar todas as dúvidas. Vamos lá. Podem começar. Hoje em dia, várias entrevistas de treinadores. Aí já começa, ó, não pode perguntar sobre tal coisa. Ó, não pode falar sobre tal assunto. Ó. E cara, ela foi lá e se colocou à disposição. Se colocou à disposição. Tiveram várias perguntas que foram perguntas, sabe, espinhosas. Muitas respostas adequadas, no meu entendimento. Muitas respostas inadequadas. Então, Túlio, eu acho que o importante para o torcedor entender é que existe hoje um confronto muito claro entre a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e a principal torcida organizada do Palmeiras, que é a Mancha Verde, Mancha Alviverde, enfim. Esse é o principal confronto. Essa é a razão do momento que o Palmeiras está vivendo fora do campo, que culminou há alguns dias com a vandalização de 40 lojas, né? 40 lojas da Crefisa, que todo mundo sabe, é patrocinadora do Palmeiras, é propriedade da Leila, e ela, enfim, fala bastante sobre isso. Existe esse confronto. Olha, tem muita gente, inclusive, aqui falando que os jornalistas foram escolhidos e tal. Eu confesso que eu não sabia. Eu peguei a entrevista hoje pra ler, pra ouvir, pra ver inteira. Só que assim, eu não acho que faltaram perguntas espinhosas, tá? Eu não acho. Acho ruim. Então já vou colocar um asterisco de você escolher quem pode e quem não pode participar. André, Já acho ruim. houve esse problema sim. Tivemos jornalistas que não puderam participar. Tá bom. Eu não sei qual a razão, não sei, mas acho ruim. Acho ruim que você vete o nome de fulano, o nome de Beltrano, a não ser que realmente seja aquele tipo de pessoa que a gente sabe e que existe em qualquer meio, que é gente que quer aparecer e tal. Não me parece ser o caso, né? Me parece que foram vários nomes que foram. De qualquer forma, eu vendo a entrevista, não tive a sensação que a gente às vezes tem de, pô, essa é uma entrevista arrumada, né? Essa é uma entrevista combinada. Não tive essa sensação, não tive. De qualquer forma, eu acho que o principal que eu queria colocar, a Leila, ela comete um grande equívoco quando ela fala que o Palmeiras, até ela chegar, era um Palmeiras que só comemorava não cair pra Série B e tal. O Palmeiras não nasceu com você, Leila. O Palmeiras não passou a ser grande na sua presidência. Ah, o Palmeiras teve problemas com presidentes anteriores. Teve. Mas o Palmeiras não passou a ser um clube respeitado no Brasil, no mundo, um clube vencedor, depois que você chegou. O Palmeiras já era enorme. Ah, o Palmeiras melhorou na sua gestão? Beleza, a gente pode analisar isso. O Palmeiras melhorou com o seu grupo político? Podemos destacar isso. Afinal de contas, o Palmeiras vem de um período que é o período mais vitorioso da história do clube. O Palmeiras vem de 4 semifinais de Libertadores seguidas, sendo 2 títulos. Então, cara,
O Palmeiras não nasceu com você. Acho que essa é a principal crítica que eu tenho com relação à entrevista da Leila. Porque ela fala como se o Palmeiras, até ela chegar, fosse ele poderia estar passando por um momento delicado. Ela adota um tom muito catastrófico, né? Num cenário em que ela ou outra pessoa com pensamento igual ao dela não estivesse ali, né? E aí ela coloca todos os méritos pra ela, porque até eu chegar, era isso. Agora Então, assim, calma. Ela erra, no meu entendimento, quando ela fala que não há conflito de interesses. E ela até pede pro jornalista falar, seja específico. É na relação de eu ser a dona do avião? É na relação de eu ser a patrocinadora? Da minha marca tá na camisa e tal? Ela pede pro jornalista ser específico, tem ali um debate, assim, com conteúdo, mas ela está completamente equivocada em dizer que não há conflito de interesses. Evidente que há conflito de interesses. Evidente. Eu nem sei se na história do avião, que é a que ficou mais na boca da galera, porque virou motivo de piada, e eu acho, e eu sou completamente... Pô, se alguém quiser oferecer o avião pro meu time, eu acho que o meu time aceita, tá? Eu acho que, do jeito que ela fez, eu acho que o meu time aceita. Desde que passe lá pelo COF, você saber que tipo de taxa que vai ser paga e tal, não sei o quê, que tem passado tudo pelo Conselho de Fiscalização do Palmeiras, eu acho que a história do avião acabou ficando na boca da galera, porque não foram contratados jogadores, e ela reforçou o time, entre aspas, com o avião. O avião não é dinheiro do Palmeiras. O avião não é dinheiro do Palmeiras. O avião é dela, e ela deixou muito claro, o avião é meu. Eu empresto pro Palmeiras. Então, cara, a relação do avião, eu acho que ela é muito simples. Muito simples Mas existe sim um conflito de interesses muito claro. A presidente do Palmeiras é a dona das marcas que patrocinam o Palmeiras. O Palmeiras, ela até disse que o Palmeiras vai entrar num bid, numa concorrência para ver quem vai ter a melhor proposta de patrocínio quando terminar o contrato em vigência. Mas evidente que existe um conflito de interesses. Evidente. Então acho que ela se engana quando ela fala que não há conflito de interesses. Se falou muito do avião e se falou pouco dos outros conflitos que existem entre uma presidente de um clube ser a dona das empresas que o patrocinam, né? Então, agora, ela tem como resolver isso. O fato de existirem conflitos de interesses não inviabilizam uma relação. Eu falei muito disso quando o Diniz assumiu a seleção brasileira, que todo mundo falava. E corretamente, tá? Tem conflito de interesses, porque ele vai ser técnico da seleção e é técnico de um clube. Ok. Só que assim, esses problemas são solucionáveis. Existem os conflitos de interesse que você pode solucionar. Então, eles existem, eles não podem ser negados, mas eu acho que eles são solucionáveis. Dito isso, cara, tem a parte que ela tá muito certa e que a gente vem falando há algum tempo, que é o problema da segurança, da violência que tá tomando conta do futebol. Ela tem muita razão nisso, cara. Ela tem muita razão. Ela fala, inclusive, que uma das grandes dificuldades, acho que a maior crítica da Leila é o fato dela não ter contratado. E ela explicou, ela falou, olha, a gente não queria contratar qualquer um. A gente correu atrás de alguns jogadores que a gente queria, que eu queria, que o Abel queria, que o Anderson queria. Então, a gente tentou esses jogadores. Eu não queria jogador aqui que tivesse vindo da Europa para encerrar a carreira no clube. Ex-jogador em atividade, ela inclusive usa esse termo. Eu não queria jogador meia boca. Ela fala, olha, a gente queria contratar jogadores e nós não conseguimos. Entre outras coisas, porque vários deles não querem vir jogar no futebol brasileiro por conta de segurança. Por conta da violência no futebol.
E eu tenho a sensação, eu não sei dizer qual jogador deixou de vir pro futebol brasileiro por conta da violência e da segurança que envolve o nosso futebol hoje. Mas a gente já viu vários irem embora. Vários. O próprio Abel falou sobre isso numa entrevista recente. Falou, olha, vários jogadores que saíram do Palmeiras, eles saíram porque pediram, porque estavam sendo ameaçados. E eu tenho falado sobre isso há algum tempo, cara. Vai acontecer uma tragédia no futebol brasileiro. Mais do que as que já aconteceram. Porque tem gente que não encara como uma tragédia a morte do torcedor do São Paulo na final da Copa do Brasil. Tem gente que não encara como uma tragédia a morte da torcedora do Palmeiras lá em frente ao Allianz Parque, naquele dia que ela estava tentando entrar no estádio e um confronto acabou fazendo com que uma garrafa fosse no pescoço dela. Pra mim já são tragédias. E tantas outras que a gente tem por aí. Nós estamos chegando num ponto no nosso futebol, cara, e as pessoas estão normalizando isso. Se você prestar atenção, aqui mesmo daqui a pouco aparece gente defendendo. Tem que pressionar mesmo. Tem que pichar o muro mesmo. Tem que ir lá dar um sufoco no cara, balançar o carro do cara na porta do CT. Tem que... Cara, não vai levar a nada isso. A Leila ontem garantiu que não vai ter contratação de ninguém por conta de bumbo na porta do CT, por conta de pichação. Eu acho que nós estamos indo para um caminho completamente equivocado. Completamente equivocado. Não é só torcida organizada. Eu quero deixar claro aqui de novo. A torcida organizada, como qualquer lugar em que você tenha 30 mil associados, 35 mil associados, vai ter gente boa, vai ter gente mais ou menos, vai ter gente péssima, vai ter gente violenta, vai ter bandido. Em todo lugar tem. Em todo lugar tem. Tem gente muito boa na torcida organizada, tem gente muito ruim na torcida organizada. Só que a maneira como o futebol tá resolvendo, esquece torcida organizada, esquece. O futebol, o torcedor do futebol, torcedor comum do futebol, ele tá tentando resolver muitas vezes normalizando esse tipo de violência. Tem que tomar pressão mesmo. Tem que ser assim mesmo. Eu tenho dificuldade, e a Leila falou isso ontem, eu tenho dificuldade de entender um torcedor que se diz torcedor do clube e vai lá pichar o muro do clube. Só vai trazer prejuízo pro clube. Então, cara, eu acho que tem muita coisa aí nessa entrevista para ser debatido, que a gente vai poder falar sobre isso ao longo aí dos dias. Ela falou, inclusive, que ela vai processar criminalmente e civilmente os vândalos das lojas dela. Tá no direito dela. É um trabalho de polícia, de investigação, né, de justiça, porque isso aí é vandalismo. Então ela pode correr atrás dos direitos dela e deve. Ela disse claramente que vai ser candidata à reeleição. E eu já vou dizer pra vocês aqui que se não acontecer uma hecatombe no Palmeiras, ela vai ser reeleita. Porque politicamente ela é muito forte no Palmeiras. Ela vai ser reeleita, presidente do Palmeiras, se não acontecer nada de anormal. E tem duas declarações dela que ficaram aí no... Primeiro, ela questiona o valor de um dos patrocínios que o Corinthians anunciou, um patrocínio pontual aí e tal. E ela fala, olha, me apresenta o documento aí que eu igualo, enfim. Falou alguma coisa parecida com isso, porque... A grande questão agora é que ela tá pagando abaixo do valor de mercado pro patrocínio nas camisas, que é um dos grandes conflitos de interesses que ela tem, que ela vive. É um dos grandes conflitos de interesses que ela vive. Porque se um dia o patrocínio dela foi muito mais alto do que o futebol brasileiro, hoje não é. Então ela tá questionando esse suposto patrocínio do Corinthians. E a outra coisa que ela fala, e que eu vi que repercutiu bastante, foi o seguinte. Ela fala que em 2014, porque ela fala, né, eu procurei o clube em 2015, inclusive ela explicou isso pra gente no Ar com o André Henning, há muitos anos, quando ela foi dar uma entrevista no Ar com o André Henning, e ela explicou como ela chegou no Palmeiras. Ela ligou pro Palmeiras e falou, eu quero patrocinar o Palmeiras, com quem que eu falo? Isso foi em 2015.
Isso foi em 2015. E aí e ela fala, né? Em 2014, o Palmeiras quase tinha sido rebaixado. E vocês sabem que ele não foi rebaixado, não foi por méritos. Vocês sabem muito bem. E levantou um fumaceiro aí nas mídias sociais, como se, por exemplo, o Palmeiras tivesse comprado o campeonato, tivesse tido um esquema para favorecer o Palmeiras. Eu não entendi dessa forma. Eu entendi que o Palmeiras, em 2014, não foi rebaixado, não foi por méritos dele, porque outros clubes foram piores. Porque o Santos ajudou com uma vitória em cima do Vitória, se não me engano, né? É que lá se vão muitos anos, né? Então eu entendi dessa forma. Agora eu vi um fumaceiro danado, porque ela falou, olha, em 2014 o Palmeiras não foi rebaixado, não foi por méritos do Palmeiras. Então, velho, tem muita coisa aí pra criticar, tem muita coisa pra elogiar, e você vê isso, pra gente encerrar e falar de seleção brasileira, você vê isso nos colunistas que estão falando sobre esse tema hoje. Cara, é de um extremo ao outro. Colunista falando que ela deu uma entrevista que toca em assuntos espinhosos muito importantes e que é uma entrevista que tem que ser dada a sua correta relevância. E tem gente falando que foi a maior vergonha da história do clube, que foi uma entrevista ridícula e tal. Eu, como em quase todos os aspectos, acho que não foi nenhuma coisa nem outra. Acho que tem muita coisa ali que precisa ser discutida, tem muita coisa que precisa ser criticada da Leila, mas, de novo, eu quero reforçar e vou reforçar sempre que eu puder. O assunto segurança, a violência no futebol, ela tá chegando num nível que não dá mais. Vai acontecer uma tragédia, e quando eu digo tragédia, eu repito, é mais do que já aconteceu, envolvendo torcedores. Porque torcedor tá morrendo toda hora. Toda hora o torcedor tá morrendo. Daqui a pouco vai morrer jogador, vai morrer treinador, vai morrer dirigente, vai morrer jornalista. Infelizmente. Então, é bom, cara, a gente refletir. Essa entrevista foi muito boa pra gente refletir e fazer análise no que tem coisas boas, no que tem coisas ruins aí pra gente debater.